Segunda-feira, 6 de fevereiro de 2017, eu sou Mário da Costa e este é o Relatório Prioritário. Começamos com a ronda pela atualidade. Comissão Europeia preocupada com a qualidade do ar em Portugal. PJ detém 3 suspeitos por assalto a transporte de valores em outubro no Barreiro. Desemprego em Portugal mantém-se nos 10,5%, mas entre os jovens fixa-se nos 26%. Comunicação social francesa une-se ao Google e ao Facebook para travar notícias falsas na internet. Apesar de reconhecer que a emissão de poluentes atmosféricos continua a diminuir e que as emissões atmosféricas se situam dentro dos limites, a Comissão Europeia aponta a má qualidade do ar como responsável para milhares de mortes prematuras anualmente. Estima-se também que essa má qualidade do ar resulta em custos com a saúde na ordem dos 4 mil milhões de euros por ano. As zonas urbanas, nomeadamente Lisboa, Porto e Braga, lideram a lista de cidades com excesso de concentração de partículas nocivas à saúde, sugerindo a Comissão Europeia que Portugal deve manter os esforços no sentido de limitar as emissões de azoto e dióxido de carbono, listando os transportes como alvo a abater. A Polícia Judiciária deteve 3 indivíduos suspeitos de assaltar uma carrinha de valores no continente do Barreiro em outubro. Na altura, o grupo de assaltantes foi surpreendido pela PSP, havendo troca de tiros no local, tendo um assaltante morrido e um outro ficado gravemente ferido, tendo outros elementos do grupo conseguido escapar. Agora, e na sequência da investigação da PSP e da PJ, 3 elementos foram detidos e levados a tribunal, ficando a aguardar julgamento em prisão preventiva. No mais recente relatório da OCDE, Portugal continua com uma taxa de desemprego entre as mais elevadas da zona euro, com 10,5% de desempregados, e segundo aquele organismo, Portugal dificilmente conseguirá baixar esses números nos próximos anos, devido à falta de mecanismos para a criação de emprego. Aponta ainda a preocupação com o desemprego entre os jovens, cujo número se situa nos 26,1% e sem perspectivas de melhoria. Ainda neste relatório, a queda na procura da China e Angola nos produtos portugueses tem desacelerado as exportações, levando o organismo a alertar para a necessidade de manter o ritmo positivo depois das reformas estruturais efetuadas neste setor, salientando que as exportações representam cerca de 40% do produto interno bruto português, sendo importante não baixar essa fasquia. Em França, 17 órgãos de comunicação social estão neste momento a trabalhar com o Google e com o Facebook no sentido de criar mecanismos para identificar notícias falsas na internet e assim evitar que as eleições francesas possam ser influenciadas por este tipo de situações. Órgãos como o Le Monde, a AFP, o Libération ou o L'Express, entre outros, ficam agora responsáveis por definir que notícias são verdadeiras ou falsas, ficando agora a imprensa dos grupos económicos com o monopólio da verdade e havendo o claro risco do público passar a receber os conteúdos globalistas como verdadeiros e notícias mais conservadoras passarem a ser identificadas como falsas. Nos Estados Unidos, depois de na sexta-feira o juiz federal James Robert ter anulado a ordem executiva do presidente Donald Trump relativa à imigração, foi agora o Tribunal da Apelação em São Francisco a recusar o pedido da Casa Branca no sentido de anular a decisão do juiz James Robert e assim manter a ordem executiva em funcionamento. Para já, e com esta decisão deste Tribunal Federal, deixa de haver restrições à imigração daqueles 7 países, deixando o presidente Trump bastante desagradado com a decisão. Faz inclusivamente questão de alertar que, caso ocorra algum incidente relacionado, a responsabilidade será do juiz federal. Foram as notícias com Mário da Costa para o Relatório Prioritário. Não perca, já a seguir, o espaço de opinião. Amigos do Relatório Prioritário, nos próximos tempos vai chegar a ditadura da informação. O Google, o Facebook, vários outros órgãos de comunicação social em vários países juntaram-se para criar mecanismos de combate àquilo que eles chamam de notícias falsas. Basicamente, o que vai acontecer é o completo homicídio do direito à liberdade de imprensa, o direito à informação e a liberdade de expressão.
O Google e o Facebook, basicamente, são os donos da internet. Ambas as organizações têm demonstrado apoio incondicional às agendas centro-esquerda e globalistas. Aliás, estas empresas fazem parte das 97 entidades que subscreveram o documento que foi entregue no tribunal em São Francisco para recusar o pedido do presidente Trump em reativar a ordem executiva que impede a imigração de 7 países de maioria muçulmana para os Estados Unidos. A par do Google e do Facebook, temos também a Apple, a Airbnb, Dropbox, o eBay, a Intel, o LinkedIn, a Microsoft, o Mozilla, Netflix, o PayPal, o Reddit, o Twitter, entre outras. Ou seja, comprovadamente, a internet, o maior veículo de informação, está contra o presidente Trump. Com ou sem razão, apenas deixo a pergunta. Que efeitos pode isto ter a nível de circulação de informação deste veículo que eles dominam? Como se não bastasse a internet querer dominar a política, temos também a imprensa a entrar neste jogo e, juntamente com a internet, definir o que é informação verdadeira ou informação falsa. Analisar tudo o que é notícias que circulam na internet, sobretudo as que são transmitidas por outros órgãos que não eles, e marcar como falso tudo aquilo que, na opinião deles, não corresponda à verdade. Obviamente temos que nos interrogar. Que autoridade têm estas empresas para fazer isto? Mais, quem é que decidiu que estas empresas são um exemplo da verdade? Que confiança podemos ter nós nestas empresas? Vão-nos dizer a verdade? Será que vão marcar como falsas notícias verdadeiras que não lhes interessam? Todos estes grupos de informação e de internet participam em reuniões anuais do grupo Bilderberg, cujos conteúdos nunca são formalmente anunciados cá para fora. Em Portugal, por exemplo, tanto o Balsemão como o Belmiro de Azevedo são convidados nessas reuniões. Que jornais é que estamos a falar? Que veículos de comunicação? Temos o Público, o Expresso, a SIC, a Exame, o Correio Internacional, a Visão. Só uns exemplos em Portugal. E a par destes veículos portugueses, temos do lado americano a Amazon, a Microsoft, o Facebook, o Washington Post, o Google. Ou seja, a internet e a imprensa em reuniões secretas, que todos eles confirmam participar e nenhum revela aquilo que é falado nessas reuniões. Mas sabemos, pelas ações que vão tomando e pelas posições que defendem publicamente, que rejeitam fronteiras, protecionismo aos mercados, defendem a livre circulação de pessoas e a imigração sem restrições, são absolutamente contra a presidência de Donald Trump e candidaturas como a de Marine Le Pen. Tudo isto nós vemos diariamente, seja nas televisões, nos jornais, na promoção de certos factos na internet ou na censura de informação que não lhes agrada. A internet e a imprensa criam Hillary Clinton. Manipularam sondagens, ajudaram a destruir a campanha de Bernie Sanders, fartaram-se de inventar sobre Donald Trump e os mídias mais conservadores. Aqueles que acusavam o Breitbart, ou o Infowars, ou o Drudge Report de serem notícias falsas, são os mesmos que deram notícias falsas sobre Trump, como no escândalo do BuzzFeed e da CNN, em que afirmaram que Trump tinha estado com prostitutas em Moscovo. Todos estes meios são alvos do Wikileaks, dos Anonymous, que frequentemente mandam informação cá para fora sobre os podres destas empresas. O Zuckerberg, por exemplo, do Facebook, o senhor humanitário, está a tentar expropriar dezenas de pessoas no Havaí para construir a sua mansão. Os habitantes não aceitam e ele até já meteu um pedido de expropriação no tribunal. O senhor humanitário. Que bonito. E só está entre os 10 mais ricos do mundo.
entre os mais poderosos. Humanitário, Bilderberg, Clinton, censura, a tirar pessoas das suas casas. Como é que um grupo de empresas se pode sobrepor ao poder judicial e passar a definir o que é verdadeiro ou falso? A poder censurar informação sem acordo de um tribunal. Então agora, a informação que eu recebo é ditada por estes grupos económicos, por estes grupos empresariais. Então eu não tenho direito a escolher a informação que eu quero receber, a escolher o veículo que eu considero verdadeiro, mas que eles podem considerar falso e censurar e passar a esconder na internet. Passar a filtrar o Facebook e só aparece aquilo que eles consideram informação verdadeira e a outra passa a ser censurada. Mas que mundo é este? Que República das Bananas é esta em que estes direitos consagrados, inalienáveis, estão a ser destruídos por pessoas cujas agendas eles escondem, mas nós sabemos perfeitamente. Querem a globalização à força e não querem que ninguém se oponha e que tenha ideias contrárias. Temos que ser todos carneiros, temos que ser todos peões e dizer todos que sim senhor, vamos em frente com o vosso plano. Mas não. Nós estamos cá e nós vamos combater. Eu sou Mário da Costa e este é o Relatório Prioritário.